Olá, hoje iremos fazer a apresentação do capítulo sobre os princípios fundamentais do laser e suas aplicações. Nós somos o grupo composto por Marinara Clesiane e Vitor Emanuel. Nós somos estudantes do Centro de Ensino Superior de Zedoca, da Universidade Estadual do Maranhão, cursamos Ciências Biológicas e iremos fazer a apresentação desse trabalho para a obtenção da terceira nota na disciplina de Biofísica do professor Elmari Fraga. Na introdução, nós temos a introdução sobre a luz, né? A luz, ela desde os primórdios da civilização, ela vem sendo utilizada com finalidades terapêuticas. Por quê? Porque antigamente os homens, eles endeusaram o sol, né? E aí a gente tinha as técnicas, por exemplo, de helioterapia, em que se acreditava que a luz do sol poderia curar doenças e aí também afastar os maus espíritos. E a luz ela compõe-se de crópulos denominados fótons. O que são esses fótons? Bom, o fóton ele é uma partícula, né, subatômica desprendida por átomos e dotada de alta energia luminosa. E diferenças de energia, elas irão resultar em diferentes cores, né? Irão produzir diferentes cores. Então, temos o que é a luz, né? Bom, o fenômeno físico chamado luz, ele é bastante conhecido e apreciado por todos que têm a capacidade de ver. A luz, ela tem por características primárias a intensidade e a cor. Um raio de luz, ele, por exemplo, como proveniente da lâmpada, de uma lâmpada ou do sol, é o resultado de várias transições eletrônicas espontâneas de níveis de energia, previamente excitados para níveis de energia mais baixo. Esses níveis, eles representam estados energéticos permitidos de um sistema atômico ou molecular, qualquer e são quantizados. Bom, por se tratar de um processo espontâneo, cada transição ocorre sem nenhuma correlação com as demais. E aí, como resultado, a gente vai ter milhões de trens de ondas de cerca de 1 metro de comprimento, viajando em todas as direções em altíssima velocidade. O que é o raio laser, né? O raio laser ele é um raio de luz, portanto, ele também vai se caracterizar pela intensidade e pela cor, né? Porém, o laser ele é uma forma de radiação não ionizante, né? Altamente concentrado, que em contato com diferentes tecidos, ele vai resultar de acordo com o laser, né? E os efeitos térmicos, vai resultar em efeitos térmicos, fotoquímicos e não lineares. Bom, então a gente tem laser versus luz, né? Qual a diferença de um raio laser para um raio de luz, né? Já que eles têm as mesmas características, as mesmas propriedades, características primitivas, perdão. Bom, o que faz diferente um raio laser de um raio de luz são certas propriedades inerentes, né, a um fenômeno chamado amplificação de luz por emissão estimulada. E aí nessa imagem nós podemos ver, por exemplo, de um lado, esse quadradinho verde, né, o raio de luz laser, e nesse outro quadrado, que tem várias cores, o raio de luz, né? Por exemplo, pela luz do sol ou por a luz de uma lâmpada. E aí a gente tem certas características, por exemplo, estão vendo que ela possui apenas uma cor, a luz do laser, essa verde, né? Por quê? Porque ela é monocromática. E aí ela também se propaga apenas em uma direção, ela é unidirecional. E as ondas, né? O comprimento de onda, elas seguem também essa mesma direção e seguem uma mesma frequência, enquanto a luz, né,
uma luz convencional, ela vai ser policromática, ou seja, vai ter várias cores, né? Vai produzir várias cores. E além de policromática, ela é difusa e dispersa, ou seja, ela vai se dispersar de várias maneiras, não apenas em uma direção, mas em várias direções. E ela tem comprimentos de ondas diferentes, né? E direções de ondas também diferentes. Então, a gente tem essa figura, né, nesse slide, de como ocorre cada processo, né, da emissão espontânea da luz e da emissão estimulada. Bom, na emissão espontânea, a gente tem um átomo, né? Dentro desse átomo nós teremos um elétron, e aí esse elétron, ele tá, né, em uma camada no estado fundamental, e esse elétron, ele é promovido, né, para um estado excitado, né? E aí ele tende a permanecer nesse estado excitado por um tempo e depois retorna para o estado fundamental. Quando ele retorna para esse estado fundamental, é aí que é produzido o fóton, né? E aí acontece a emissão da luz, né? Da energia luminosa. Então, esse fenômeno a gente vai chamar de emissão espontânea. Na emissão estimulada, né? Por exemplo, do raio laser, essa emissão ela é proveniente, né, da emissão de cada átomo, onde eles são forçados a correr em uma única direção e em instantes determinados, né, pela ordem externa. E aí vai acontecer a emissão estimulada. Nessa figura que vocês podem ver, a gente tem, né, o tubo de flash, e aí a gente também tem entre um lado e outro desse tubo os espelhos, né, e dentro do tubo a gente tem os átomos, né, e aí esses átomos excitados, né, entre si, eles irão ficar, né, mais energizados, né, irão ter mais energias e eles vão começar a emitir fótons espontaneamente, né. E esses fótons emitidos ao longo desse eixo, né, cilíndrico, são reforçados, né, por reflexões nos espelhos e estimulam a emissão de mais fótons por outros átomos excitados, como aqui já dito. Isso vai gerar, né, esse alavanche de fótons e praticamente idênticos, né, que irão atravessar o espelho semitransparente, dando origem à luz laser. Bom, a origem do laser, né? O primeiro laser ele foi desenvolvido por Theodor Neumann em 1960, porém, tenha sido Einstein que propiciou, né, o desenvolvimento teórico do laser. O trabalho de Einstein, ele versou, né, sobre a interação dos átomos, íons e moléculas com a radiação eletromagnética em termos de absorção e emissão espontânea. E espontânea de radiação, né? Com a aplicação dos princípios termodinâmicos, Einstein ele concluiu que o terceiro processo de interação, que é a emissão estimulada, ele deveria existir. E nela, a radiação eletromagnética deveria ser produzido por um processo atômico. E aí a gente tem algumas características fundamentais do laser, né? Bom, a luz ela é emitida pelo laser, é uma luz monocromática, como aqui já dita, né? Que é uma luz, né, que tem a característica de apenas uma cor. Ela é colimada, ou seja, os fótons eles estão dispostos paralelamente, né? Fazendo com que a luz ela não se disperse muito, né? Não vá em várias direções.
E aí a gente tem também, ela é coerente, né? As ondas de luz, elas são sincronizadas, né? Ou seja, os picos e as depressões das ondas, elas irão coincidir. E aí a gente tem a característica dela não ser ionizante, né? Ela não possui energia suficiente para arrancar elétron dos átomos, né? Diferente, por exemplo, dos raios-x. Outra característica que a luz do laser possui, né? O laser usado pela fisioterapia, né? Na fisioterapia é um laser de baixa potência, né? E o laser terapêutico de baixa potência, ele não produz efeitos térmicos. E qual tipo de transferência energética, né? E aí a gente tem a condução, a radiação e a conversão, né? Bem característico, muito parecido, né, com a termoterapia. E aí a gente tem, né, o laser, ele irá produzir, né, essa transferência energética. Essa transferência de energia de luz, que irá se transformar em energia bioquímica no corpo através do processo de radiação. Bom, e no slide seguinte, né, nós temos a fotobiologia, né, fotobiologia dos lasers, né. Nós temos a bioestimulação ou biomodulação, né, que irá a biomodulação, por exemplo, né, tem efeitos estimuladores do laser em processos bioquímicos e moleculares que irão normalmente ocorrer em tecidos, como por exemplo na cicatrização e no reparo. E aí a gente também tem a terapia fotodinâmica, né, que irá induzir reações nos tecidos para tratamento de patologias. O que é a fotobiomodulação? A fotobiomodulação, ela é uma mudança, né, na função causada pela luz. Então, a gente pode dar um exemplo de fotobiomodulação o processo de fotossíntese. Por quê? Essa interação das plantas, né, ao absorverem a luz, né, elas irão, né, praticar fotossíntese, né, através da luz proveniente do sol. Essas plantas, elas terão a sua respiração celular modificada, né, e aí, com isso, terá a produção do cloroplasto. E aí a gente vê como a luz é importante para esse processo, né, de fotossíntese. E no processo de terapia fotodinâmica, a gente vê que essa luz, né, ela vai atuar diretamente, né, na intimidade metabólica, né, e na intimidade constitucional, ou seja, na constituição da célula. Então, nessa natureza fotobiológica da fotobiomodulação, ela vai significar, né, que alguma molécula, né, fotorreceptora, ela vai primeiro absorver a luz utilizada na irradiação e depois ela vai promover estados, né, eletronicamente excitados. E esses que irão promover também processos moleculares primários e fundamentais, e a partir desses processos, né, podem levar a um efeito biológico, né, ou uma reação bioquímica. E aí a gente tem como aqui já falado, né, a luz, né? A luz, ela vai estimular os fotoaceptores moleculares nas células das plantas e nas células dos animais, como aqui também já dito, como foi dito, o exemplo da fotossíntese. E aí a gente tem os cloroplastos, né, nas células das plantas, que contém a clorofila, e os outros fotoreceptores fitocromos e
criptocromos. Então, os fotoreceptores das plantas, né, vai ser justamente esses, os cloroplastos, os cloroplastos, os fitocromos e os criptocromos. E aí, nas células animais, a gente vai ter como fotoaceptores o citocromo C oxidase, né, mitocondrial, a hemoglobina e a mioglobina, perdão, e os compostos porfirina. Bom, quando a gente tem um sistema autônomo que fornece a energia, ele é um sistema complexo e dinâmico. Então, a gente não determina as suas ações. Pelo contrário, ele vai captar, o sistema vai captar energia e ele vai direcionar essa energia para as finalidades, né? Que no caso são para ele prioritárias. Por exemplo, no uso do laser, né? Para o reparo de feridas, o laser ele vai ser utilizado justamente na ferida, né? Então, a ferida vai ser esse fotoaceptor, né, do laser, como também o cloroplasto também era o fotoaceptor da planta. Olá, agora eu vou dar continuidade à nossa apresentação. Irei falar sobre fotobiomodulação a LED. A terapia com luz é um dos métodos mais utilizados pelo ser humano no uso dos LEDs. Como fonte de luz, viria a ser o próximo passo no desenvolvimento tecnológico da terapia com luz. O uso da fototerapia LED cresceu após resultados positivos demonstrados pela fototerapia a laser no reparo ósseo. A terapia com luz, ela é um dos métodos terapêuticos mais antigos ali que vieram a ser utilizados pelos seres humanos. Os LEDs, como fontes de luz, eles, alguns anos depois, viriam ser o próximo passo ali no desenvolvimento tecnológico da terapia com luz. O uso da terapia LED, ela cresceu após resultados positivos demonstrados pela fototerapia a laser, na melhora do reparo ósseo em vários modelos. Poderia ainda, alguns processos depois, poucos relatos sobre o uso da fototerapia a LED poderiam vir. Nesse processo aí, principalmente quando a da sua associação aos biomateriais, experimentos em dimensão celular evidenciaram que tanto a luz coerente como a não coerente, elas possuem ali os mesmos comprimentos de onda, intensidade e tempo de radiação, e promovem efeitos biológicos bem semelhantes uns aos outros. Estudos recentes mostraram que a fototerapia a LED induz um processo de reparo mais rápido com presença de osso neoformado de boa qualidade. Essas características são observadas em diversos estudos nos quais foi utilizada a fototerapia a laser com parâmetros semelhantes. Parece provável que os efeitos benéficos dos LEDs eles são bem similares àqueles dos lasers. É possível que o mecanismo envolvido seja bem similar com a absorção de luz que os LEDs têm pelo citocromo X oxidase, que está ali presente na membrana mitocondrial. Apesar do crescimento das aplicações ali bem-sucedidas na fototerapia LED em diversas áreas, seu uso no reparo ósseo está associado ali a exército de biomateriais que precisam ser mais estudados. Então,
precisam ser desenvolvidos ali alguns estudos para poder entender mais um pouco ali sobre aquilo. De acordo com os resultados que Leal e os seus colegas ali com laser. Aí em cima tem mucosite oral. O que é essa mucosite oral? Ela é nada mais, nada menos do que uma lesão que ocorre ali na superfície da mucosa oral. Ela é muito desconfortável, pois através dela é passível de sofrer infecções secundárias e também, além disso, ela pode comprometer o estado de saúde geral dos indivíduos. Então, ela é uma doença bem violenta. Aqui a gente vê no próximo tópico do slide, infecção por herpes. O que é isso? Infecção por herpes. A infecção por herpes, ela é nada mais, nada menos que uma infecção ulcerativa mucotânea de características crônicas. Ela pode ser recorrente. Então, agora a gente vai ver aí o uso da fototerapia terapêutica como como modalidade dermatológica. O laser terapêutico de baixa intensidade e potência, ele atua como anti-inflamatório e também ele atua ali como analgésico, que somados ao poder bioestimulante, eles vão diminuir o desconforto logo após a primeira aplicação e acelera também o reparo, promovendo ali um bem-estar e também melhora a qualidade de vida ali dos pacientes que utilizam isso. O uso da fototerapia terapêutica como modalidade dermatológica é uma ótima opção para os dias de hoje, porque ali, através de um estudo de prevalência de dermatoses encaminhado à unidade de fototerapia, Casara e ali os colegas que realizaram essa pesquisa, eles foram e através dela eles puderam comprovar a importância de avaliar a relevância e também da manutenção e atualização da qualidade ali dessa modalidade terapêutica. Lá a gente pode classificar como lasers de corte, de vaporização, como a gente pode observar aí no tópico do slide, também como lasers vasculares e também lasers pigmentares. Eu vou falar sobre laserterapia nos processos de cicatrização e reparo. E o primeiro estágio de sobrevivência da célula, ela vai depender muito do tecido onde ela se encontra e também do estado fisiológico. E as membranas plasmáticas e mitocôndrias, elas são estimuladas pelo laser de baixa intensidade e com isso a célula ela é induzida à biomodulação, ou seja, onde vai ocorrer o processo de normalização da região afetada. E esse tipo de terapia ela passou a ser chamada de laserterapia. Também vou falar sobre a reparação tecidual tendino. O tecido tendino ele é classificado como tecido conjuntivo denso e ele é interface entre o tecido contrátil e não contrátil e tem como função transmitir a força produzida pelo músculo para o osso e tornando possível o movimento articular. O órgão do corpo humano
e corresponde a 16% do peso corporal, e ela representa a interface do organismo com o ambiente externo. E esse órgão cutâneo, ele recobre a superfície do corpo e apresenta-se constituído de duas camadas originadas de dois folhetos germinativos distintos. Bom, esse trabalho ele tem o objetivo, né, de fazer uma revisão sobre a utilização e a aplicação da laser terapia e quanto aos benefícios que a mesma proporciona. Bom, vários estudos eles mostram também que a aplicação da laser terapia, os benefícios vão depender muito, da quantidade de dose e do comprimento de ondas, né? E que eles têm que ser administrados, né, conforme adequado, dependendo do tecido, mas que essa utilização da laser terapia, do laser, tem sido benéfica para muitas pessoas, sendo utilizada em vários campos na área da medicina, da saúde, e a gente queria ressaltar, né, que foi um trabalho em que a gente aprendeu muito, que a gente descobriu muito sobre a terapia com laser, né, os processos bioquímicos e biológicos por quais o corpo, a célula, né, passam para que possa se curar, para que possa ter o reparo e a cicatrização. Bom, queria agradecer também a atenção de todos, e é isso aí, gente.